Queria convidar os irmãos a estar abrindo lá no livro de Hebreus, está lá no finzinho da Bíblia, Hebreus 5, versículo 7. Eu vou ler na versão da Nova Versão Internacional, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença aqui conosco e pedimos que o Senhor esteja nos dando revelação daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença e te peço que o Senhor tire de tudo que seja da minha carne, que eu esteja falando apenas aquilo que o Senhor quer que seja falado. Senhor, que toda distração, que toda o desconforto seja mandado embora agora em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar na Sua santa presença agora, Pai. Ó Senhor, que os nossos corações estejam sensíveis a Ti, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. E nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Pode sentar. Aqui está falando a respeito de os dias de Jesus aqui na terra. E diz aqui que Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, que é Deus. E aí termina o versículo dizendo, na versão mais moderna, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Muitas vezes a gente pensa que o que Jesus fez aqui na terra é porque Ele era Deus. Mas a palavra também diz que Ele deixou toda a glória, Ele deixou tudo aquilo que Ele tinha, todo o poder que Ele tinha, quando Ele se encarnou. E aqui está dizendo que Deus ouvia as orações de Jesus por causa que Ele era submisso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Jesus tinha uma vida de oração e nós também devemos ter uma vida de oração. Orar significa falar, né? Orar é relativo à boca. Então você vê a propaganda lá do enxaguante oral, da escova dental. Quer dizer, dental é de dente, né? Mas enfim. Tudo que é oral tem a ver com a boca. E oração é algo que nós falamos. Orador é aquele que fala em público. Então, quando a gente vai se formar na faculdade ou algum curso, então, quem vai ser o orador da turma? Quem vai ser aquele que vai falar no dia da formatura, na frente das pessoas? O fulano não tem jeito, fulano não tem jeito. E nós, quando falamos com Deus, que é a oração, nós não estamos falando apenas com Deus, nós estamos falando também com o mundo espiritual. Então, toda vez que a gente pensar em oração agora, daqui para frente, vamos lembrar que oração tem a ver com voz. Se eu estou orando na minha mente, vamos dizer assim, eu não estou orando, eu estou em comunhão com Deus. Quando Deus criou o mundo, quando a gente criou o universo em Gênesis, lá no comecinho, a gente vê que está escrito lá, e disse Deus. E aí as coisas começaram a surgir no mundo natural. A palavra não diz assim, e pensou Deus na água, e a água apareceu. Não. A palavra diz, e falou Deus. Da mesma maneira, quando nós falamos, as nossas palavras têm poder e as coisas começam a acontecer no mundo natural.
Queria ler um texto lá em Apocalipse, no capítulo 8, a partir do versículo 3. A gente está em Hebreus, aí você vai mais para frente. Logo chega em Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 8. Aqui em Apocalipse, existem muitas revelações a respeito do mundo espiritual, muitas descrições a respeito do mundo espiritual. E aqui a gente vai ver como que funciona a nossa oração no mundo espiritual. Então, Apocalipse 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Aqui a gente tem uma visão do que acontece quando nós falamos com Deus. O que acontece quando as nossas palavras estão direcionadas para o mundo espiritual. Tem essa ação dos anjos. Eles pegam as nossas palavras, as nossas orações e misturam com algo lá do mundo espiritual. E essa mistura é lançada aqui na terra e as coisas acontecem em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmos 33:6, Salmos 33:6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E no versículo 9: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo a existir. Então nós temos que entender que as nossas palavras têm poder. Mesmo quando nós não estamos em oração, quando nós falamos, nós liberamos algo no mundo espiritual, que pode ser pego por esses anjos, mas também pode ser pego pelo inimigo. E quando nós liberamos palavras de desânimo, quando nós liberamos palavras que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, é como se o diabo tivesse assim uma listinha, e aí ele vai anotando lá: fulano falou isso hoje, falou isso, aquilo outro. E aí durante a semana, durante o mês, durante a sua vida, o inimigo volta com essas palavras e fica ali, ó. Porque eu não presto. Eu não vou na igreja, eu não presto, E aí o inimigo pega essas palavras e ele vem e fica falando nas nossas vidas. Ou então, uma palavra que alguém falou a seu respeito e você pega para você, né? Tal pessoa, às vezes os pais mesmo falam, né? Ô, seu cabeça de bagre, você é burro, menino, olha o que você está fazendo. E aí a gente pega aquela palavra e a gente começa a pensar: não, eu sou burro, eu não valho nada. E o inimigo começa a pegar essas palavras. Então a gente tem que aprender que se alguém falou alguma coisa de mal contra mim, eu também tenho o poder, em nome de Jesus Cristo, de anular isso que foi falado a meu respeito. Então a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque nós somos seres humanos
E para nós, o que acontece? Quando a gente é machucado, a gente é magoado, aquelas palavras têm mais poder do que quando nós somos elogiados. O ser humano é mais ou menos assim, né? A gente acaba indo por essa vertente. Então nós temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, colocar em oração e colocar a nossa vida em ordem. E o que a gente tem que fazer? Quando nós estamos orando, né, quando nós temos essa prerrogativa de falar com Deus, de orar, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a oração que Jesus ensinou. Então, se Jesus nos ensinou a orar, e se Ele tinha uma vida de oração, significa que nós devemos estar fazendo isso constantemente, né? Mas assim, então eu vou chegar para Deus, que nem a gente vê nos filmes, né? Como é que chama? A Lâmpada Maravilhosa e o Gênio. E aí o gênio chega para você, né? Quer dizer, não chega, né? Aí o gênio chega para o personagem e fala: você tem direito a 3 desejos. E aí o primeiro desejo que vem na cabeça do personagem lá é ficar rico, né? Cair uma chuva de dinheiro. Depois ele vai pensar os outros 2 desejos. Mas glória a Deus que conosco não é dessa maneira. O Senhor, quando nós oramos, quando nós pedimos da maneira correta, que a gente vai ver algumas coisinhas agora, Ele vai satisfazer os nossos desejos para que a gente seja completamente feliz. É isso que a palavra de Deus fala. Não são só 3 desejos, mas sim tudo aquilo que a gente entender que Deus tem para nós. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer o que Deus tem para nós. A gente tem que, quando nós oramos, deixa eu ver onde é que está, aqui em 1 João 5,14, lá no finzinho de novo da Bíblia. 1 João, depois de 1 Pedro, bem lá no finzinho. 1 João. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, né? Para com Deus. Aqui está falando sobre o poder da intercessão, da oração. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Então aqui tem uma das receitas, né? uma das dos ingredientes para uma oração ser uma oração bem sucedida, para ser uma oração respondida, que é pedir alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que é a vontade de Deus para nós e nós pedimos. Mas o que a gente não pode fazer é pedir algo que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente brinca aqui, né, de falar que muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, uma situação com alguém, no nosso trabalho, na nossa casa, e a gente pensa assim: o bom seria se essa pessoa sumisse. Senhor, manda um raio na cabeça dele, né? Manda essa pessoa ser demitida. Senhor, quando é da família, então, né, aí não tem como desfazer, né? Então, a gente tem que saber que esse tipo de oração não é para nós, né? A gente pode dizer que seria uma oração meio que meio que uma macumba gospel, não sei, né? Algo para fazer o mal para alguém. Na palavra de Deus não tem isso. Lá em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, as potestades,
os nossos inimigos espirituais. Então, quando nós falamos com Deus, quando nós fazemos a nossa oração, a gente pode falar com Deus sem estar em oração. A gente pode falar com Deus em pensamento, mas a oração é sempre algo que é falado. É algo que vai ter o vocal. Precisa ser, como diz aqui, né, a gente leu no comecinho, Jesus, ele orou em alta voz. Precisa orar em alta voz? Não. Você pode orar da maneira que for o momento adequado, da maneira que você sentir adequado. Pode ser em alta voz, pode ser uma voz bem baixinha, conforme fala lá no livro de 1 Samuel, quando Ana, ela não podia ter filhos e ela estava orando que ela queria um filho, ela estava falando, mas quase sem sair som, né? Falando bem baixinho. E aí o profeta viu, e o sacerdote viu, e achou que ela estava bêbada, falando sozinha. Então, quando nós, né, como já foi falado aqui, vai lá no banheiro da sua firma, entrar em oração se você tiver necessidade, e você pode falar baixinho com Deus. Mesmo porque Jesus também diz o seguinte: quando você for orar, vá num lugar reservado, né? No caso, Jesus fala o seu quarto, feche a porta e ore a Deus, que em secreto vai te ouvir. Por quê? Porque na época os fariseus, eles tinham mania de dizer, fazendo aquelas orações enormes, cheias de salamaleques, né? Ou então falar, eu estou jejuando. E Jesus também ensinou sobre jejum e disse, quando jejuardes, faça isso com Deus e não fica com aquela cara, né? Ponha óleo na sua cabeça, né? Fique bem apresentável, para só você e Deus saberem que você está jejuando, né? Então Jesus ensinou sobre a oração, ensinou sobre jejum também. E tem mais uma coisa que é importante para que uma oração seja bem sucedida, que está lá no Evangelho de João 16, 23. Jesus falando, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Não, volta. João 16, 23. Assim também agora, vou ler desde aqui. Assim também agora, esse é o 22. Vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido. Em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui Jesus está falando, você pode pedir para que a sua alegria seja completa. Você não precisa pedir só o suficiente, só aquele pouquinho. Você pode pedir para que a sua alegria seja completa. Então o Senhor, Ele se alegra em ouvir as nossas orações. E aqui está falando para orar em nome de Jesus. Nós não devemos esquecer, foi Jesus que veio nos dar vida abundante, foi Jesus que veio nos libertar dos pecados, foi Jesus que veio abrir um novo e vivo caminho para que a gente pudesse estar na presença do Pai sem ter que ter um intermediário, sem que um sacerdote estivesse ali para fazer essa mediação. E quando nós estamos orando em nome de Jesus Cristo e de acordo com a palavra de Deus, a nossa oração será ouvida. Mas como foi falado também aqui, na semana passada, né?
nós devemos estar com as nossas vestes limpas, porque a iniquidade, ou seja, o pecado, faz separação entre nós e Deus. Então nós temos que, quando orar, falar, nós temos que falar de acordo com o que está na Bíblia. Então, temos que ler a Bíblia, temos que conhecer a palavra de Deus e temos que orar em nome de Jesus. Porque se nós orarmos em nosso nome, coitadinho de nós, a gente não vai receber na dica de nada, porque a nossa oração não vai passar nem da nossa cabeça. Nós temos que orar em nome de Jesus, é o que Ele nos ensinou. Ele tinha uma vida intensa de oração, conforme eu já falei. Ele se levantava de manhã cedo e ia para o monte orar, ou ia para lugares desertos orar. Ele se retirava para orar. Às vezes a multidão estava ali seguindo, né? Jesus no auge do ministério dele, todo mundo atrás dele. E o que ele fazia? Ele se retirava e ele ia estar em comunhão com Deus. E lá naquele versículo que nós já vimos de Hebreus, diz que as orações dele eram ouvidas porque ele era submisso, porque ele obedecia. Então imagina só, quer dizer, agora é uma coisa assim que eu estou falando, né? Isso aqui não está na Bíblia, mas é o que eu imagino. Então de repente Jesus, ele ia lá orar à noite com o Pai, e de repente ele podia falar assim: Senhor, o que nós vamos, né? O que o Senhor quer que eu faça? E aí pode ser que Deus falava assim: bom, amanhã vai aparecer um menino enfermo que vai estar ali todo tomado por Satanás, e você vai livrá-lo. Pode ser que seja assim, né? A gente não sabe. Pode ser que o Senhor Deus, ele ia, conforme Jesus ia orando, ele ia direcionando. A gente sabe que Deus direcionava Jesus, porque Jesus falava: eu só faço o que o Pai manda. Então, ele tinha essa comunhão com Deus para saber o que era para ele fazer. Ele tinha essa comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão com Deus, quando nós oramos, nós estamos no mundo espiritual. O nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito está à destra do Pai. Lá em Efésios 2 diz que esse é o nosso lugar, à destra do Pai, no mundo celestial. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos ali com Deus, o nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito está agindo no mundo espiritual. É algo que nós não enxergamos. A oração, ou seja, falar com Deus, deve ser algo simples, deve ser algo que não seja, nós vamos ver, né, o que o Senhor Jesus falou. Ele ensinou a gente a orar, e ele falou: não deveis fazer vãs repetições. Então, assim, o costume, né, o costume antigo cristão, existiam algumas, e ainda existem, né, algumas orações que você faz e você decora, né, e de repente a igreja pede para você decorar e falar aquelas orações em alguns momentos, mas o que Jesus está ensinando não é isso. Ele está ensinando que nós devemos falar com o Pai, e ele está ensinando que a oração deve ser um meio de vida do cristão. E Jesus, ele falou numa parábola a respeito de orar, né? Lá em Lucas 18:1, um pouquinho para trás aqui.
Evangelho de Lucas. Que diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí vem a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui Jesus estava falando a respeito de oração, e ele fez essa associação de ideias com uma mulher que estivesse levando ao juiz uma causa. E é isso que acontece quando nós levamos a Deus um motivo de oração. Quando nós levamos um motivo de oração a um juiz aqui na terra, a gente tem que ter o quê? Primeiro a gente tem que ter um advogado, depois a gente tem que ter provas a respeito daquilo, e temos que ter testemunhas, e a gente entra na justiça crendo que vai ganhar a causa. Ninguém entra na justiça achando, não, eu vou perder, mas... Não. Quando a gente entra na justiça, o que a gente quer é ganhar aquela causa. Por quê? A gente entra contra um inimigo. A gente entra contra um réu, né? Que é o nosso inimigo, é o diabo. Então, quando nós entramos na presença de Deus com um determinado pedido de oração, eu primeiro verifiquei na palavra de Deus se aquele pedido me é lícito, se está ali na palavra de Deus. Depois eu pedi em nome de Jesus Cristo. E é como nessa causa, né? As nossas provas que nós vamos levar ali perante Deus são as bênçãos e promessas contidas na Escritura. Existem mais de 1.100 bênçãos e promessas. A gente vai ver um exemplo aqui, né? Deuteronômio 28. Lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio 28. Aqui diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí vem uma lista de bênçãos, né? Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. E aí vem uma lista de bênçãos que o Senhor nos dá se nós ouvirmos a voz do Senhor
Como disse naquele versículo que nós lemos no começo, em Hebreus, que Jesus orava a Deus e ele era ouvido, por quê? Porque ele era submisso. Então, para que a nossa oração seja ouvida, nós temos que ser submissos ao Senhor. Como eu já falei, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra o nosso inimigo. Então, quando nós vamos levar a Deus um pedido de oração, seja um pedido meu, um pedido de outra pessoa, um pedido da igreja, a gente tem que saber disso. Eu tenho as promessas, eu tenho a minha lealdade ao Senhor, eu estou orando em nome de Jesus Cristo, e eu estou orando de acordo com a palavra de Deus. E a gente sabendo que o juiz a quem nós vamos levar a nossa causa é nosso Pai, mas Ele é um juiz justo. Ele não vai fazer falcatrua a nosso favor, porque Ele é o nosso Pai. Ele é um juiz justo. Então nós temos que ir acertadamente na presença do Senhor com o nosso pedido de oração. E aqui, em Mateus 6, vamos lá para Mateus 6, a gente vê o ensinamento de Jesus sobre a oração. Mateus 6:5. Os discípulos tinham pedido para Jesus ensinar como orar, e aí Jesus ensinou. Ele disse assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai, que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que necessitais antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui a gente está vendo mais um ingrediente para a oração ser respondida, para que a gente peça perdão e que a gente libere perdão. Essa é a parte mais difícil para nós seres humanos, porque falar com Deus é fácil, procurar na palavra de Deus algo que eu estou querendo para levar na presença de Deus também é fácil. Orar em nome de Jesus, para quem é cristão, é fácil, mas o difícil é perdoar. Mas o Senhor está dizendo, Ele está ensinando nessa oração que a gente deve fazer. Se a gente não tem essa capacidade, a gente vai pedir para Deus. Tudo que a gente não consegue fazer, a gente vai pedir para Deus em oração, e Ele vai nos dar. Vamos pedir: Senhor, eu quero do teu amor. Eu quero do teu amor ágape, para que eu possa amar verdadeiramente.
para que eu possa perdoar verdadeiramente. No comecinho da oração, está dizendo o Pai Nosso. Então nós temos que entrar na presença de Deus reconhecendo que Ele é o nosso Pai, na posição de filhos. É assim que Jesus nos ensinou. Reconhecer que Ele está no céu, né? Santificado seja o nome dEle, ou seja, Senhor, eu te rendo graças, eu te rendo louvor, o Senhor. Então a gente começa a nossa oração com um louvor ao Senhor. Depois diz, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, o que Deus tem na palavra dele, nós devemos pedir para que seja feito. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nos nossos amigos, no nosso país e no nosso mundo também. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar para Deus pelos governantes, para que tudo nos vá bem. E depois vem a parte prática, né, no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então aqui Jesus ensinou a gente a pedir coisas materiais. É necessário. A palavra de Deus diz que, né, aqui mesmo falou, Deus ele já sabe antes da nossa palavra vir à boca, Deus já sabe, mas o mundo espiritual precisa saber também. Eu devo pedir a Deus e devo declarar também aquilo que eu sei que Deus quer para mim. Depois vem, né, perdoa as nossas dívidas, né, os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. E depois finaliza, não nos deixe cair em tentação. Então a gente pode pedir para Deus que nos ajude a não cair em tentação. E a gente pede para Deus, livra-nos do mal. Quando que a gente deve fazer essa oração? Algumas Bíblias está escrito assim, oração dominical. Mas Jesus não falou que era oração dominical. Aqui Jesus ensinou como orar. E quantas vezes por mês a gente tem que estar com Deus? Todo dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, se as misericórdias se renovam todas as manhãs, todos os dias eu vou usar essa oração aqui que Jesus ensinou como se fosse mais ou menos uma receitinha dos itens que eu vou falar para Deus. A gente vê que em várias religiões, mesmo não cristãs, as pessoas falam, vamos fazer oração do Pai Nosso. Aí todo mundo repete junto, né? Pai Nosso que estás no céu, mas isso é uma reza. O que é uma reza? Uma reza é alguma coisa que você fica repetindo sem pensar no que você está falando. Você já decorou aquilo. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós vamos formular todos os dias, vamos depender dele e formular as nossas palavras do que nós precisamos do Senhor. Do que nós vamos declarar na nossa vida, do que nós vamos declarar na nossa banda, do que vamos declarar no nosso ministério, na nossa família, na nossa igreja. É assim que tem que ser a vida do cristão. Uma vida de oração. Ou seja, eu vou estar com Deus, naquele momento o meu corpo está aqui, mas o meu espírito está lá, à direita de Deus, junto com Jesus Cristo. E eu vou contra o meu inimigo. Eu vou perante Deus com essa petição. E Deus vai julgar minha causa, né? Como Jesus disse ali naquela parábola, contra aquele que veio contra mim. Então, se nós estivermos na presença do Senhor, pedindo aquilo que está escrito na palavra, no nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós obedecemos ao Senhor, se nós temos fé, a nossa oração vai ser respondida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra também diz que nós devemos acreditar que nós recebemos, para que a gente consiga aquilo, né? Que nem apresentar a minha causa. Vou apresentar a minha causa para o juiz. Ah, mas acho que eu não vou ganhar. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, eu queria convidar vocês a assumir um compromisso como igreja para estar tentando fazer isso. Todos os dias, entrar na presença de Deus e apresentar esses itens que Jesus ensinou ali no Pai Nosso. Ter uma vida de oração. Eu queria, assim, fazer um desafio mesmo com a igreja, para que a gente fizesse isso durante uma semana. Separasse, nem que seja 5 minutos do nosso dia, para que a gente possa largar tudo, ir para um cantinho lá, sei lá, e naquele momento a gente saber, eu reservei esse momento agora para estar com Deus. No começo é difícil, a mente da gente vai, vagueia, vai longe, mas não se dê por vencido e continue, que o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Queria pedir para a igreja ficar em pé, nós já estamos terminando. E quando nós fazemos uma oração em conjunto, como é sempre feito aqui nessa igreja, né? A gente faz, existem vários tipos de oração, né? A gente não vai entrar nesse assunto, mas existe a oração de concordância, que é quando nós oramos juntos, concordando por alguma coisa. Então eu queria convidar você que quer fazer esse desafio de conseguir ter esse momento de oração com Deus, que agora, já sabendo como é que a gente se deve chegar a Ele em oração, que a gente pusesse isso em prática, nem que seja por 5 minutos. Se você quer isso, levanta a sua mão, que nós vamos estar orando agora, em concordância, que é algo poderoso no mundo espiritual, para que nós possamos fazer isso que eu acredito que o Senhor tem pedido para nós. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar em oração junto contigo no meu dia. Senhor, eu quero separar um tempo para estar somente contigo. Senhor, eu creio que eu estarei à tua destra no mundo celestial quando eu estiver orando. Senhor, eu orarei em nome de Jesus Cristo e de acordo com a tua palavra. Senhor, eu creio que eu já recebi quando eu estou orando. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que as bênçãos me alcancem por causa da minha submissão, como está escrito lá em Deuteronômio 28. Senhor, eu declaro sobre a minha vida a tua unção para poder estar contigo todos os dias da minha vida. Senhor, eu declaro que eu dedico a ti todos os dias da minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. Vamos fazer isso. Vamos tentar fazer isso e ficar prestando atenção no que muda na vida da gente. Amém? Amém. Levante a sua mão. Queria agora despedir a igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos uma semana de vitória,
Que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos exercer, Senhor, na Tua presença, aquilo que Jesus ensinou. Que nós possamos, Senhor, ter resultados da Tua oração. Que nós possamos, Senhor, estar vendo aquilo que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai.
Glória a Deus.